Jeremias capítulo 29, verso 4 ao 7. A palavra diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para terem filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O presbítero Valdemir já fez menção de todas as bênçãos que Deus tem derramado nessa cidade, e ele fala com muito mais propriedade do que eu, porque estou chegando esse ano na cidade. Mas quero também dar as boas-vindas a todos a este culto cívico, culto que nós devemos elevar a Deus a nossa gratidão pela cidade onde moramos e agradecer pelos 56 anos de existência dessa cidade. E a igreja não é apenas um instrumento de evangelização dentro da cidade. A igreja é também uma embaixadora de Deus que intervém nos sistemas da cidade. Uma cidade, ela é edificada em torno de sistemas. Vou citar alguns deles, apenas alguns, porque tem muitos outros. O sistema político, o sistema econômico, o sistema religioso, o sistema educacional. São sistemas. E interessante que o sistema econômico pode afetar os outros sistemas. E pelo que eu já ouvi da história de Fênix, Fênix é um exemplo dessa realidade. Quantas pessoas mudaram dessa cidade para outros lugares por talvez melhor oportunidade de emprego, e por causa da falta de emprego, quem sabe a saída de todas essas pessoas da cidade trouxeram também prejuízo para a igreja, porque a igreja no passado, pelo que me consta, era uma igreja grande aqui, uma igreja até missionária, que plantou igreja em Barbosa Ferraz, plantou igreja em Quinta do Sol, era uma igreja missionária, plantou lá também em Ivaiporã, né? São igrejas filhas desta igreja aqui. E é porque tinha muita gente trabalhando com visão missionária aqui dentro desta igreja. Mas por razões econômicas, a igreja sofreu essas perdas, por causa das pessoas saírem em busca de outras oportunidades. Reverendo Robert Litcomb, ele pastoreou Detroit, nos Estados Unidos, e ele lá pôde experimentar um provérbio muito clássico nos Estados Unidos, que diz assim, que quando os Estados Unidos espirra, Detroit pega pneumonia, porque Detroit é uma grande detentora da economia de todo o país dos Estados Unidos, porque é uma cidade que fabrica automóveis. E a primeira coisa, quando as pessoas entram em crise, param de comprar carros, começam a comprar outras coisas, priorizar outras coisas, não compram carros. E diz ele que houve uma crise violenta nos Estados Unidos, e por conta disso, muitas pessoas que faziam parte da igreja onde ele pastoreava em Detroit mudaram por razões econômicas. E a economia da cidade afetou até
o trabalho da própria igreja naquela cidade. Mas, irmãos, Deus não nos chamou para confrontarmos apenas as pessoas pelo Evangelho do Senhor, mas Deus nos chamou nas cidades para também confrontarmos o sistema das cidades, para trazer esses sistemas a uma vida justa diante de Deus. Deus fez as estruturas das cidades, estruturas boas, mas as influências da sedução e da vulnerabilidade levaram essas estruturas muitas vezes a perder o foco e tornaram-se então estruturas que oprimem, ao invés de serem bênção para a vida das cidades. E Satanás procura estrangular essas estruturas, dificultando a vida do povo dentro das cidades, principalmente as grandes cidades, as grandes metrópoles, como o caso de São Paulo. São situações em que as estruturas, muitas vezes, ao invés de facilitar a vida, dificulta a vida do povo da cidade. E Robert Lichtcon escreveu um livro que fala sobre a tarefa da igreja na cidade. E ele afirma o seguinte, que para simplificar a tarefa essencial da igreja na cidade, é sonhar e lutar por uma cidade dedicada a Deus, e não uma cidade dedicada a Satanás. A igreja deve ser composta de pessoas que têm visão, com capacidade de poder ver como Deus vê, visualizar a cidade como Deus enxerga a cidade, e não acreditar nas mentiras de Satanás sobre a cidade. A igreja deve ser o povo em ação, chamando as estruturas e sistema da cidade para serem bênção pelas mãos de Deus, para fazerem algo pelo povo. E muitas vezes tem muita coisa, muitas estruturas que entram na cidade que não depende, às vezes até dos próprios governantes. Cito um exemplo: o crime. O crime entra dentro das cidades e não pede licença para as autoridades. E o crime se instala, e isso traz tremendo transtorno para dentro das cidades. E certamente essa é uma estrutura que não é aprovada por Deus. E essa estrutura é difícil de ser combatida, é difícil de ser isolada do meio urbano, do meio das cidades. Todas as cidades têm sofrido grandes dificuldades com relação às estruturas de crimes. O texto que nós lemos de Jeremias é um texto que vai esclarecer como devemos ser igreja, como instrumento de Deus na cidade. Então o tema que nós vamos versar nessa noite é igreja como instrumento de Deus na cidade. A primeira coisa que o texto revela aqui para nós no verso 4 e também no 5, que a igreja ela deve refletir a presença de Deus na cidade. Aqui é a história de um povo que saiu deportado de Jerusalém. A nação de Jerusalém foi deportada para a Babilônia, amar a cidade onde eles estão vivendo. E isso é um exemplo para nós também. Se nós queremos que Deus seja refletido nessa cidade, nós temos também que amar essa cidade com toda a intensidade do nosso coração. Servir de exemplo de cidadania. O povo brasileiro está perdendo o senso de cidadania. O povo brasileiro já não tem mais a vontade e o desejo de cantar o hino nacional da nossa pátria, o hino
do município, o hino do nosso estado. Nós estamos perdendo este senso de cidadania. Nós não estamos amando a pátria pelo qual Deus nos colocou nesse lugar, para sermos bênção nessa cidade, nesse lugar, nessa pátria. E Deus aqui está dizendo para o povo de Israel que na Babilônia eles deveriam ser cidadãos como os outros são, mas muito acima do que os outros são. Serem cidadãos que amem essa pátria, que atuem como exemplo de fé, que tenham presença moderadora dentro da cidade, que sejam exemplo na edificação das suas casas, que sejam exemplo na plantação dos seus pomares, que sejam exemplo no casamento, formando famílias. Porque a Bíblia diz que eles foram colocados, e nós também fomos colocados dentro de uma cidade para sermos sal que dá gosto à sociedade dessa cidade. Sal que dá sabor. Porque o sal que não dá sabor, de nada mais serve se não for para ser pisado pelos homens e jogado fora. O sal tem como finalidade dar sabor. E a presença dos cristãos na cidade tem que ser esse sal que dá sabor à cidade. E além do mais, o povo de Deus também é luz para brilhar dentro das cidades. Não apenas para as pessoas que estão caminhando na escuridão, mas também para clarear o foco das estruturas que estão a serviço do povo da cidade. O povo de Deus é luz para aqueles que estão caminhando na escuridão, nas trevas do pecado, mas também ele é o foco que acende, que dá direção às estruturas da cidade, para que essas estruturas estejam a serviço do povo da cidade. A cidade vai ver a luz que brilha através das boas obras que Deus de antemão preparou para que o seu povo andasse nelas. E assim, o povo da cidade veja as boas obras que Deus preparou para que o seu povo ande nela, e o povo da cidade glorifique a Deus que está nos céus. Então a primeira lição: nós não fomos plantados por acaso dentro da cidade. Nós somos chamados para dentro de uma cidade, para refletir a presença de Deus nessa cidade. A segunda lição: a igreja deve investir na oração pela cidade. Lá no verso 7 está falando: orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias exorta a este povo que foi deportado para a Babilônia a orar pela cidade onde eles estão agora residindo. Talvez um exemplo de oração pela cidade seja o que já foi lido aqui na liturgia. O Salmo 122 é um exemplo clássico de oração pela cidade. E a oração do Salmo 122, a Bíblia revela-nos essa incumbência, esse ministério da igreja de oração em favor da cidade, para que Deus opere nas estruturas da cidade, para que as pessoas investidas de autoridade na cidade, nessas estruturas, possam também crer no poder de Deus e não nas mentiras de Satanás. Porque Satanás, ele vai procurar jogar o pessimismo. Não, mas isso é assim mesmo, não tem mais jeito. Mas não, nós precisamos acreditar no poder de Deus e na transformação que Deus pode fazer na cidade. E por isso nós, como povo de Deus, temos que investir no ministério de oração pelas cidades. Não apenas pelos que estão na cidade, mas orar também pelas estruturas da cidade. As estruturas da cidade não se convertem, porque são materiais.
mas quem estão por detrás das estruturas, governando essas estruturas, podem também conhecer o poder de Deus, podem também ver que pelo poder de Deus eles podem fazer maravilhas pela cidade, podem se tornar grande bênção na cidade, podem trazer um grande progresso dentro da cidade. Mas tudo isso temos que investir como povo de Deus em oração, para que a cidade possa ser tomada pelo grande poder de Deus. Lítico diz que a oração do salmista inclui a saúde econômica da cidade, de modo que nenhuma pessoa seja pobre e rejeitada pela sociedade. Mas também a oração do Salmo 122 é uma oração pela segurança da cidade, contra os conflitos da cidade, contra a violência na cidade, contra o crime na cidade. E devemos orar para que haja também uma visão política dentro da cidade com justiça ao invés de privilégios, prosperidade para todos e não somente para alguns. Mas para isso, a igreja precisa acreditar na oração, investir no ministério de oração, crer que é pela oração que Deus abre portas, é pela oração que Deus move estruturas, porque foi pela oração que Deus moveu Neemias saindo da região da Babilônia e indo para Jerusalém, construir os muros de Jerusalém e reedificar aquela cidade. Mas foi através da oração que Deus amoleceu o coração do rei para deixar que este homem de Deus fosse lá e reconstruísse as muralhas de Jerusalém e retirasse a cidade de Jerusalém que estava em cinzas. É só pelo poder de Deus. Deus, quando a igreja investe em ministério de oração, a igreja vai ver o grande poder de Deus agindo nas cidades. Deus espera da sua igreja uma busca incessante de Deus para a cidade. Se nós crermos e começar a partir de hoje, veremos Deus provocando grandes mudanças nas cidades, através daqueles que estão investidos de autoridade nas estruturas. Mas é Deus com seu poder transformando as cidades, se tornando cidades que realmente são poderosas em bênçãos do Senhor para a vida de toda a população. Mas enquanto ficamos calados, Satanás investe em mentiras, e a cidade fica sob o controle dos privilégios, nos principados e potestades. E a cidade sofre por falta da igreja investir na oração pela paz e pela mudança das estruturas da cidade. Quem não quer uma cidade próspera? Quem não quer uma cidade livre de problemas? Quem não quer uma cidade com educação, uma cidade com moradia para todos, uma cidade onde o fator econômico traz uma tranquilidade dentro da cidade? Mas para isso, nós precisamos investir no ministério de oração, para Deus colocar a sua mão de poder na cidade e fazer transformações na cidade. Porque nós, como seres humanos, não conseguimos fazer nada, porque o homem por si mesmo, por nós mesmos, todos os homens, todos, independente de que classe for, independente de situação que seja, a Bíblia diz que o homem é corrupto por natureza, por causa da sua natureza pecaminosa. E é só em Jesus que nós podemos ser transformados para ter uma visão de estabelecer paz e estabelecer bênção na vida de todo mundo, para que todo mundo tenha prosperidade e não só privilégio para alguns. Mas é só pelo poder de Deus, porque nós, como seres humanos sem Deus, nós somos inclinados à corrupção
inclinado a fazer o mal, inclinado a buscar somente os privilégios para nós e não olhar a situação dos outros, e não ver o benefício para as estruturas, outras estruturas dentro da cidade. Nós olhamos para o nosso próprio umbigo e não ficamos sensíveis à necessidade dos outros. Mas em Deus, as autoridades podem ser bênção. Em Deus a igreja pode ser bênção. Em Deus as estruturas da cidade podem ser uma bênção para toda a população da cidade. Mas a terceira lição: a igreja deve ajudar as estruturas da cidade. Não apenas ela ser essa reflexão de Deus na cidade, refletir a presença de Deus na cidade, não apenas investir na oração pela cidade, mas também deve ajudar as estruturas da cidade. O que significa procurar a paz da cidade? Não significa apenas orar e cruzar os braços, mas pedir a sabedoria de Deus e apresentar propostas que ajudem as estruturas da cidade a fazerem o melhor para o seu povo. Eu até tinha colocado 3 pilares indispensáveis e que a igreja tem esse dever de ajudar as estruturas da cidade nesses 3 pilares. Mas eu diria que tem um quarto que é fundamental também, que hoje nós estamos vivendo em crise, que é a educação. Mas a saúde, a moradia e o emprego são 3 pilares que são fundamentais para uma tranquilidade dentro da cidade. Se houver saúde, se houver emprego, se houver moradia, e se houver também educação coerente, justa, com aquilo que realmente é necessário dentro da cidade, então nós vamos ver prosperidade nessa cidade. E essas 3 coisas têm sido, em muitas cidades, fatores subhumanos. Pessoas morando em casa coberta e arrodeado de papelão. Pessoas morando embaixo de viadutos. Condições subhumanas. Empregos informais, onde as pessoas trabalham e não ganham nada. Situações caóticas. Saúde também bastante precária em muitos lugares. E a igreja, ela não apenas é uma estrutura de Deus, uma organização de Deus para estar na cidade, não apenas para orar, mas também para ser exemplo, buscando alternativas, descobrindo como igreja, como tornar a saúde melhor, como tornar a moradia mais digna, como trazer emprego para dentro da cidade, mais justo dentro de uma cidade. E certamente, se estivermos sendo instrumento nas mãos de Deus, essas cidades vão alcançar também grandes privilégios do amor de Deus e do poder de Deus na vida do seu povo. Mas lembre, se nós queremos fazer alguma coisa em prol de tudo isso, sempre vai vir aquela palavra pessimista. Mas isso não é possível. Isso é utopia. Não tem como fazer isso. Olha a situação do nosso Brasil. Olha como é que está a saúde do Brasil. A saúde do Brasil está doente. Olha como está a questão de habitação do nosso país. É precário. E como querer sonhar essas coisas. Mas eu queria dizer para vocês, queridos irmãos, se nós nos colocarmos na presença de Deus e buscarmos a presença de Deus, Ele nos revelará e Ele nos colocará o seu braço forte e fazer coisas grandiosas através da nossa vida. Nós não podemos, mas Deus pode.
aqueles espias, quando foram ver a terra, somente 2 vieram com um relatório positivo, os demais todos vieram com um relatório pessimista. A terra lá é boa, mas tem gigante, e gigante é um perigo. Nós não vamos vencer por causa desse gigante. Sempre quando nós nos deparamos com dificuldades e queremos fazer alguma coisa, os pessimistas de plantão chegam na frente e vão desanimar. Mas com Deus, pelo poder de Deus e pela presença de Deus, nós podemos ver Deus mexendo nas estruturas de uma cidade e transformando essa cidade em grande bênção para todos, não somente para alguns, mas para todos, alcançando o favor de Deus para todas as pessoas. Então a igreja também deve incumbir-se de ajudar as estruturas da cidade. Não apenas orar por pessoas na cidade, mas deve também fazer alguma coisa em colaboração com as estruturas da cidade. E não se conformando com as estruturas que procuram fazer na cidade uma pobreza na cidade. Nós temos que lutar por dias melhores na cidade para todas as pessoas. E a quarta lição é que a igreja deve proclamar a palavra de Deus na cidade. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. E procurar a paz também é transmitir a boa nova da palavra de Deus para as pessoas. Por palavras, mas consiste também em nós refletirmos a presença de Deus na cidade. Consiste no investimento de oração pela cidade. Consiste em contribuir com as estruturas que facilitem a vida da cidade. Mas Lítico, ele nos diz uma palavra muito oportuna e muito crítica, de uma pessoa que não era cristão, e essa pessoa se levantou na presença dos cristãos e disse assim: palavras, 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 é tudo isto que ouço de vocês cristãos. Um constante desejo de palavras, palavra dos seus púlpitos, palavra através do rádio, palavra em todo tipo de revista, palavra em livro, palavra em jornal, palavras, palavras, palavras. Se suas ações pudessem comparar com um pequeno número das suas palavras, esse mundo seria um lugar melhor de se viver. Por que vocês não falam menos e não fazem mais? Diria que é uma crítica dura, mas é uma crítica real. Porque nós precisamos ver que o Evangelho não é apenas palavras, mas o Evangelho é principalmente ação. Só de palavra nós não construímos uma cidade. Aliás, neste Brasil, há muitos discursos e há muito pouca ação. E por isso nós temos perdido de ser um país de primeiro mundo. Porque há muitos projetos engavetados, bons projetos engavetados, porque não há interesse para se fazer desse país uma grande nação. Há muito discurso e pouca prática. Mas na vida também de nós, como povo de Deus, nós não devemos também ficar apenas falando, porque o Evangelho do Senhor é mais prática do que palavras. Por isso nós precisamos repensar a nossa maneira de sermos cristãos. Não devemos apenas se preocupar com as almas dos pecadores, mas também se preocupar com os pecadores e os seus problemas. Talvez falar menos
e agirmos mais. É disso que o mundo está precisando, de ação. Porque discurso não vai trazer benefício nenhum para nós, para dentro de uma cidade. Então, dentro do aniversário de Fênix, concluindo essa mensagem, amanhã Fênix está fazendo 56 anos de existência. A pergunta que nós vamos fazer diante dessa reflexão é: qual é o presente que a igreja pode dar a essa cidade? O que podemos fazer por Fênix para que a igreja faça diferença nessa cidade? Lembre-se, nós não fomos chamados apenas para levar o evangelho às pessoas, mas fomos chamados também para levar as estruturas das cidades a serem dirigidas pela mão poderosa de Deus. As coisas que levam as pessoas a se matar, as pessoas a viver tirando benefício próprio em detrimento dos demais, tudo isso é a estrutura do inimigo de Deus, porque Deus quer a paz dentro da cidade, quer a prosperidade da cidade, quer que a cidade tenha realmente progresso em todos os sentidos, em todas as áreas, e principalmente nessas estruturas que eu falei. Mas o inimigo de Deus, o inimigo das vidas, ele procura levantar as suas ações contra as cidades, para fazer as cidades viverem na miséria, viverem uma vida de sofrimento, das quais Deus não aprova e Deus não quer. E por isso devemos olhar para dentro de Fênix e ver qual é a nossa missão como igreja, para estarmos aí agindo dentro da cidade, a administração pública da cidade, gastando menos com saúde, para, quem sabe, a administração pública não ter muito prejuízo na área de saúde pública, porque o alcoolismo, a prostituição e todas essas coisas levam uma cidade a gastar quantidade enorme de dinheiro por causa dessas coisas todas, né? Dessas enfermidades que a cidade adquire por causa de toda essa influência. E quem sabe aí é a hora de a igreja, junto com a administração pública, pensarmos num caminho em que possamos ajudar a cidade a não ser destruída por causa desses vícios, dessas coisas todas. Vamos, como igreja, nos dispor diante de Deus para ser bênção nessa cidade, fazendo diferença, refletindo a presença de Deus, investindo em oração pela cidade, ajudando as estruturas, facilitando a vida na cidade, proclamando as boas novas de salvação, e assim, com certeza, nós seremos instrumento de Deus para a vida dessa cidade. Portanto, diria então, neste momento, parabéns, Fênix, pelos seus 56 anos, e que todos nós possamos aqui dedicar a nossa vida em prol dessa cidade, pedindo a Deus sabedoria para que nós possamos juntos, todos juntos, lutarmos por uma cidade mais digna, mais justa, não que ela não esteja sendo, mas que ela ainda seja mais, né? Orando pelas autoridades. Aqui temos vereadores presentes nessa noite, orando pela vida deles, pela vida pública deles, por prefeito, por todas as autoridades investidas aqui nessa cidade, mas também ajudando-os para podermos ver uma cidade realmente edificada para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar.